Olá, meus queridos compatriotas. Vocês devem ter visto que hoje à tarde no Facebook do movimento nós fizemos um vídeo falando rapidamente da securitização das dívidas para o setor agrícola para salvar a nossa agricultura aqui do Sul. Quero falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quero fazer uma recordação. Este pedido de securitização ele está lastreado no PL 320 de 2025, de autoria do senador Luiz Carlos Reis. Estava lendo o PL agora há pouco, tá? E o que os nossos agricultores querem é pagar com um prazo maior de carência, a renegociação, inclusive de dívidas passadas, para incluir num plano que eles possam pagar com o juro decente, sem correr risco de perder as suas terras, os seus equipamentos e continuar a produzir. Nós precisamos lembrar que a agricultura, como eu disse lá no Facebook, ela é extremamente sensível às mudanças climáticas. Então o PL retroage aos eventos climáticos de 2021, ou seja, pega o período da seca, pega os períodos das enchentes, pega o período novamente da seca desse ano e retroage algumas outras negociações, porque quem fez renegociação antes também sofreu com enchente, também sofreu com a seca e também ficou sem condição de pagar os empréstimos que tinha. Nós não podemos quebrar a agricultura. Sem agricultura, as cidades param, a economia do país para. A agricultura movimenta a indústria. Não existe indústria de refrigerante sem agricultura. Não existe indústria de cereal, não existe o arroz na sua mesa, não existe a soja, não existe o óleo sem agricultura. Não existe nada sem agricultura. Ela que bota comida no seu prato e ela que movimenta a indústria do Sul, do Sudeste, do Norte, a indústria do Brasil. Então é absolutamente indigno o tratamento que vem sendo dado ao agro, principalmente ao agro do Sul. Aliás, não é costume, não é novidade nenhuma, que o Sul tem sido pesadamente atacado, tem sido menosprezado, tem tido a sua economia atacada pelas políticas que vêm de Brasília, porque Brasília privilegia uma casta. E isso independe de governos. Não preciso dizer aquilo que eu já disse, mas eu vou repetir. É absolutamente temerário, é ridículo um governo defender a sua incapacidade administrativa dizendo que o governo anterior também não fez. Oh, beleza, só reforça a nossa posição de dizer basta de Brasília, o Sul é o meu país, porque se governos se sucedem e não fazem pela agricultura, se governos se sucedem e não fazem pela indústria, pelos trabalhadores, pelos aposentados, se governos se sucedem e mantêm a escravidão do Sul, dos municípios, dos cidadãos, está na hora de mudar. É preciso mudar. Lendo o panfleto, perdoa, vou botar os óculos, porque eu sou meio cegueta, tá? Ó, quase acertei a orelha. Tá? O que dizem os nossos agricultores? Em poucas palavras, o que eles buscam? Que a União viabilize a suspensão dos vencimentos de curto prazo, tanto em instituições financeiras como em empresas privadas, cerealistas e cooperativas. Quem perdeu a safra, o curto prazo não tem como pagar. A fiscalização da correta aplicação da legislação do crédito rural pelas instituições financeiras nos últimos ciclos produtivos. Eu mesmo, como advogado, defendo no escritório algumas empresas que têm tido sérios problemas com a não aplicação das leis. Tem empresa de crédito, cooperativa de crédito, que aplica o CDI como correção monetária. Juro como correção monetária e mais uma taxa de juro. É juro sobre juro.
3. A readequação dos prazos de pagamento e vencimentos das dívidas dos produtores rurais em instituições financeiras e empresas privadas através da securitização, apoiando incondicionalmente o PL 320. E buscam evitar ao máximo que a sociedade sofra com os efeitos da crise no campo que afeta empregos, preço dos alimentos e a paz social. Gente, não há reivindicação mais justa do que essa. Eu vou relembrar, quando veio a pandemia, o governo anterior fez o Pronamp, garantindo com fiança do Tesouro Nacional o pagamento das dívidas das empresas, desde que mantivessem os empregos. O governo atual sancionou uma lei na Câmara que prorrogava por mais 72 meses o Pronamp. E foi garantido principalmente às empresas de mulheres novos Pronamps até esse ano, quando se extingue o fundo garantidor. Por que que a agricultura é tratada com demérito? Porque ela é mais forte no sul? Porque nós sustentamos o país, ou porque os governos que maltratam a agricultura, maltratam o agro, maltratam o povo, perdem as eleições no sul? É vingança? O Rio Grande do Sul sofre por uma enchente, o governo promete milhões, não manda nada. Promete socorrer a agricultura, não manda. Santa Catarina passa por eventos climáticos, não é ajudado. A seca destrói do Rio Grande do Sul ao Paraná. Ninguém é ajudado. São sempre os mesmos que recebem as benesses. Isso precisa mudar. O PL 320, que tramita em bicameral, tem que passar no Senado e na Câmara, ele busca regularizar, busca securitizar. O que é securitização nesse caso? É juntar essas dívidas todas, inclusive as que existiam, fazer um novo parcelamento com juros baixos, conforme os prazos estipulados, e dar condições, dar uma carência de 3 anos para a agricultura se recuperar. Carência de 3 anos é normal em qualquer contrato agrícola novo. E então começar a pagar. Isso não é choro de gente rica com medo de quebrar. Isso é choro de agricultor que sua a camiseta no dia a dia para botar comida no seu prato, para movimentar a indústria desse país, para gerar emprego. Eu vi até um vídeo esses dias do Facebook de uma outra pessoa dizendo que tem muita gente que fala: por que esses caras querem securitização? Estão sempre com carro novo. Faz uma coisa, meu irmão, minha irmã. Pega o seu veículo e começa a andar nas estradas do interior que nem eu ando. Você vai ver que em pouco tempo um veículo zero está transformado numa carroça. Seja ele um caminhão, uma caminhonete, como é que o pessoal gosta de comprar hoje em dia, SUV, ou um carro comum, está virado está destruído. Eu mesmo tinha uma estradinha, comprei ela usada, que ela tinha pouca quilometragem, mas ela era do interior, e eu ia usar no interior também. Ela me apresentou uma série de problemas, eu tive que passar adiante, porque os problemas continuavam se acumulando. Carro novo, carro bom, carro de qualidade. Então o agricultor tem que estar trocando de veículo toda hora, porque senão ele não consegue exercer sua profissão, ele não consegue ir na cidade, né, negociar dívida, ele não consegue visitar os parentes, ele não consegue vender a produção, ele não consegue comprar os produtos, porque ele vai ficar preso em casa. Não é fácil, com as estradas que nós temos nesse país, tentar ser econômico. É preciso volta e meia trocar de veículo para poder continuar trabalhando. E não é qualquer um que consegue isso. Muita gente com dificuldade fica com os carros antigos, e muita gente não vai poder trocar, porque agora tem que pagar essas dívidas.
né? Os mecânicos vão ganhar bastante dinheiro reformando o carro. Cada vez mais, porque não se investe em estrada, não se investe em transporte ferroviário, não se investe em nada nesse país. E isso precisa mudar. O movimento Sou Meu País apoia o movimento dos agricultores, apoia os industriais, apoia os comerciantes, apoia o trabalhador do Sul. Nós precisamos achar solução, e a solução só vai ser com uma revisão total, aliás, uma solução parcial. A solução total é com a independência do Sul. É o dia que os 3 estados do Sul forem nação. Mas pode melhorar muito com uma reforma constitucional que traga um federalismo real, não esse federalismo de fantasia, em que Brasília pode tudo e os estados e os municípios não podem nada, em que o nosso agricultor fica na mão da decisão de meia dúzia de burocratas e de políticos de Brasília que olham para nós com muito mau humor. Gente, vamos nos unir aos nossos agricultores, aos nossos empresários e voltar a tornar o nosso Sul forte. Ajuda o movimento a construir isso. Vem com a gente e basta de Brasília. O Sul é o meu país.